Olá, galera que está aqui fazendo o nosso esquenta para o Liga Open Innovation Summit. Aqui é o Guilherme Massa, cofundador da Liga. Estou em mais uma sessão aqui entrevistando vários especialistas em inovação de grandes empresas do nosso Brasil, para justamente chamar vocês para participar do nosso evento nos dias 14, 15 e 16 de setembro, em que a gente vai ter várias dessas empresas trazendo cases, trazendo conteúdo sobre inovação aberta, startups e, obviamente, tecnologia e tendências. E hoje não podia ser diferente, estou com uma convidada especialíssima aqui, muito querida do nosso time da Liga, e uma referência aqui no Brasil para o tema de inovação aberta, é a Carla Frontini, que é a Head de Inovação Aberta da Danone Nutrícia, e que vai bater esse papo sobre como que a Danone considera trabalhar com startups, como que eles lidam com esse ambiente interno, e também para falar de intraempreendedorismo. Carla, seja super bem-vinda aqui ao nosso palco virtual desse esquenta para o Liga Open Innovation Summit. Prazer ter você aqui. Queria, de antemão, já que você mandar os boas-vindas aqui para a nossa audiência e também já comentar como que você caiu nesse mundo de inovação com startups, de inovação de um modo geral. Oi, Gui, então, oi, time Liga, tudo bem? Primeiro, super obrigado a todos pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Vocês são super parceiros, não tinha como negar esse bate-papo, né, Gui? Como a gente falou, aqui vai fluir tranquilo, espero que vocês curtam esse momento e deixo à disposição de vocês, caso que tenham mais perguntas, a gente se fala pelo LinkedIn ou pelas redes sociais aí tranquilamente. Gui, você sabe que é super curiosa essa minha trajetória, né? Eu tenho uma formação que eu quase não conto, aí é o meu lado B, que eu sou nutricionista, eu fui atleta e eu acabei indo para a nutrição porque eu queria ir para esse lado, né, da nutrição através do me apaixonei por saúde pública, que nada mais é do que grandes populações, né, e tratar aí de massa, vamos dizer assim. E quando eu descobri que eu tinha essa afinidade, eu decidi que eu queria trabalhar numa multinacional. Então, eu me candidatei, entrei numa multinacional, que era na Danone Lácteos na época, comecei por lá, e daí, de repente, eu comecei a sentir vontade de crescer mais, de me inteirar mais no business. Tive uma oportunidade, fui morar fora, tirei uma licença não remunerada, fui estudar fora, voltei. Quando eu voltei, eu entrei na Unilever, fiquei 5 anos da minha carreira na Unilever como trainee, e eu fui vendedora, morei no Nordeste, tirava pedido mesmo, visitava os 9 estados, loja no interior, tipo, vendedora raiz. Depois eu fui trade marketing, acabei cuidando de canal indireto, né, programas de relacionamento com distribuidores. E daí veio o convite que a Unilever queria criar uma nova modalidade de relação com as suas lojinhas, né? Um atendimento B2B. Nasceu para ser um novo tipo de vendedor, né? E acabou virando uma startup, que hoje é a UB, que eu falo com grande carinho aí dessa startup, não sei se vocês já ouviram falar, mas a UB é um B2B, que atende todo esse pequeno varejo, um portfólio muito específico. Ela tem toda uma metodologia diferente, né? Um portfólio reduzido, venda exclusiva online, distribuição direta. E quando a gente começou a desenhar, né, eu comecei a me envolver muito com questões de inovação, novas metodologias de trabalho, estava começando a se falar de squad na época, então a gente começou a pesquisar muito, né, e eu, assim, completamente fora, 100% comercial, né, na minha história, eu me apaixonei por inovação, me apaixonei, assim, eu falei assim, o quê? Eu falei que eu fui mordida por um bichinho que, assim, invadiu meu DNA, e daí eu comecei a perceber que eu era um agente de transformação, né, que eu estava sempre nisso. Isso foi muito forte. Eu acho que eu vou usar até que você falou no começo, né, Gui, que essa jornada do empreendedor, que eu acho que no mundo da inovação, né, nós somos empreendedores muito fortes, né, a gente precisa ser resiliente, trazer problemáticas com soluções, né, então eu gosto de falar que eu sou a divergente positiva. Quando você quiser saber se alguma coisa, quiser um feedback, eu vou falar mesmo na lata, mas eu sempre vou trazer um outro lado positivo, trazer uma solução, né, eu tendo a agregar para que a coisa de fato saia e não fique um livro de reclamações, né? Então, isso tudo eu aprendi através da inovação, né? Porque para mim a inovação é uma coisa... eu lembro que justamente nessa jornada eu aprendi com a Fábrica de Criatividade, inclusive, a inovação para mim é a sinapse entre os nossos neurônios, né? E os neurônios nada mais é do que o conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa formação. Então agora a mãe, né, eu vejo meu filho experimentando e conhecendo o mundo, eu falo, gente, eu quero que ele tenha o maior número de experiências possíveis, porque isso vai ficar na memória.
E o importante da criatividade, da inovação, é quão rápida você consegue gerar essas sinapses, né? E eu acho que então todos têm essa capacidade, só que a gente muitas vezes é inibido, porque a gente sempre pintou a árvore de verde, então, assim, são as coisas que na nossa infância a gente acaba entrando na caixinha e depois para sair é muito difícil, né? Os ambientes não são os ambientes que te empoderam, não são ambiente que você pode ser vulnerável, que você pode errar. Então, quanto mais a gente conseguir fazer isso na organização, né, promover esses ambientes, promover esse ecossistema, mais a gente tem pessoas inovadoras, né? Mais a gente tem esse intraempreendedorismo. E quando eu descobri que eu era uma intraempreendedora, eu decidi que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Então, ainda na Unilever, tive uma oportunidade de voltar para Danone Baby Nutrition na época, para começar aí, para dar uma lapidada na área de trade marketing. Em menos de 6 meses eu já estava tocando merchandising, e-commerce, tipo, só agregando. A gente fez uma fusão, criou a Danone Nutrícia, e eu lembro nessa fusão, eu estava junto do time que construía a nova empresa, e eu ficava assim, não, a gente precisa ter inovação, não, a gente precisa ter uma área que vai falar nisso. Não, na convenção, vamos chamar tal pessoa, e eu lembro que eu ficava falando para o Fernando na época, não sei se você lembra dele, mas eu ficava contando, não, Fernando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Bom, conclusão. 4, 5 meses depois que lançou a Danone Nutrícia, recebo o convite da empresa para eu abrir a área de Open Innovation, né, que na época a gente chamava de New Business Development. E a gente começou, então, a entender o que a gente precisava, né, e daí, Gui, eu fui caindo nesse mundo, tentando entender cada vez mais, e no fundo, inovação é sobre dores, né, inovação é sobre você pegar aquilo que está te incomodando e arranjar uma solução. Não é o próximo produto da NASA, não é o próximo Apple, né? Eu acho que a inovação é sobre você deixar o seu dia a dia mais leve. E quando eu trago isso para o nosso business, né, é sobre human centricity, né? O que eu preciso, o que é o meu shopper, né? Ele simplesmente adquire o produto, eu mãe, você pai, né? Só precisa, né? Enfim. Então eu acho que, Gui, se deu uma travada grande para mim. Pronto, voltou. Voltou. Você estava comentando da Human Centricity, né? De como olhar os problemas da empresa. Isso. Então, dentro da Human Centricity, a gente consegue se basear muito nisso, né? Então, as dores, elas deixam de ser dor da corporação e são dores das pessoas. E é isso que eu acho que vai fazer muita diferença. A gente tem programas hoje que são conexões com startups, a gente tem 5 frentes dentro de Open Innovation, né? Conexão com startups, que podemos aqui discorrer muito, e vocês são os nossos grandes impulsionadores dessa frente. Parceria com Comenta um pouco sobre isso, queria que você explicasse um pouco para a nossa audiência. Muitas empresas ainda não têm exatamente estrutura de inovação, né? Estavam ainda meio namorando essa ideia, ou então tem alguém, vou dizer, tem uma Carla ali interna que é a pessoa mais inquieta, que está trazendo demandas novas. Então, para esse pessoal que não tem muita ideia de como que uma empresa se organiza para trabalhar com inovação, conta como é feito hoje na Danone Nutrícia. A gente começou com uma necessidade, quando a Danone Nutrícia surgiu, a gente surgiu e pensou assim, não adianta eu fazer o que o meu concorrente faz, né? Não adianta eu ir atrás de modelos que já existam no mercado. Tanto que a área começou com um nome muito forte de development. Como que eu penso em novas formas de negócio, em novos produtos, novos serviços? Então, a gente nasceu muito com a necessidade de atender essas dores que as marcas tinham, de que a gente tinha já mapeado dentro das dores dos nossos consumidores. A estratégia que a gente usou para isso foi uma estratégia de conexão com startups. Por quê? Eu poderia ir trabalhando no público interno em paralelo? Sim. Foi feito? Foi, né? Porque eu acho que toda essa questão de empreendedorismo é importante. Mas a gente acreditou e acredita hoje que as startups têm uma responsabilidade dentro das corporações que é uma influência de processos, agilidade. Muitas vezes a gente quer construir algo e elas já estão com um processo já muito bem feito, né? Eu lembro que no nosso primeiro pitch que a gente fez, veio um intraempreendedor, que a gente acabou até fazendo o negócio depois, e foi feita a seguinte pergunta para ele.
Quanto tempo você demora para colocar um produto no mercado? E ele ficou super sem graça, né? O board inteiro foi tipo a Danone, assim, aquela sala enorme, né? Na época que a gente tinha reunião em sala, aquela sala enorme e tal. Ele ficou tão sem graça, assim, visualmente dava para ver dele, olha, você me desculpa, mas assim, de fato, de uma forma muito sincera, assim, eu demoro até 6 meses. Gente, a gente caiu na risada, foi instantâneo. Todo mundo tal, dele ficou assim, o que eu fiz? Respondi errado. E o Igor, na época, virou e falou assim, o Igor, nosso CEO, virou e falou assim, não se preocupa, a gente está rindo de nós. Aqui a gente demora quase 3 anos para colocar uma inovação na rua. Então a gente quer aprender com você como fazer isso mais rápido. E é esse o gatilho, né? Eu acho que essa é a diferença. Então, fazer parcerias com startup é sim para atender essas dores do negócio, territórios, porque eles chamam shortcut, são um shortcut, mas porque eles têm e eles empreendedores, né, gente, eu falo que é muito diferente de mim que está numa corporação grande. Tem esse trigger de velocidade, tipo, muito presente, né? E isso vai mexer com toda a organização. Então, tanto a influência em cultura, quanto nos processos e o errar rápido, isso é muito bem feito com startup, né? Se eu penso na minha forma tradicional de inovar, né, puxando aí áreas muito bem estratégicas, né, de qualidade, R&I ou P&D, depende muito do nome que tem em cada empresa. Quando eu envolvo muitos critérios, e principalmente de uma multinacional, eu estou falando de sistemas globais. Eu estou falando de regras que muitas vezes são superiores às exigências nacionais, porque eu estou falando de produtos globais, né? Então, eles têm que ter um nível de entrega muito alto. E com isso, obviamente, eu perco agilidade, né? Eu entrego um nível de qualidade muito alto, mas eu perco agilidade. Então, será que eu preciso já lançar um produto assim? Mas espera aí, e se esse produto não der certo? E se ao longo do que a gente for construindo, for mudando, ou a nossa percepção de corporação não é nessa de fato validar, né? Uhum. Então, tudo isso eu acho que é super importante, né? Então, a startup, ela faz isso com a gente porque a gente consegue ser rápido, errar mais rápido, os riscos são infinitamente menores. Tem risco, tem muito risco, tem muita coisa que deu errado, né? Eu não consigo, se você pedir, por favor, faz um Excel de todas as startups que você fez e tudo que deu errado, eu vou falar assim, não vai dar. Eu vou aprendendo aqui, aprendendo ali, e o legal disso é que você já vai mudando para o próximo. Você vai Sim. trazendo diferente. É E mais uma coisa que eu. interativo, né, do que aquela lógica de desenvolvimento de produto, né, tradicional de empresas maiores, como você falou, né, que os ciclos são longos, que talvez tenham um número menor de apostas, mas que elas, vamos dizer, tendem a querer ser mais certeiras, né. Aqui é um pouco mais de esparramar, né, de ocupar um espaço de experimentação. Que legal. Sim. Eu queria pegar um gancho que você falou, Carla, que eu achei legal porque, de alguma maneira, ele linka muito com essa visão de empreendedorismo, né? De como que uma pessoa pode ser mais empreendedora ou intraempreendedora, que era a questão do foco no cliente, né? Foco no usuário, assim, de ser a inovação mais centrada no ser humano. De alguma maneira, eu vejo que isso acontece bastante na tua trajetória, né? Que você comentou que, vamos dizer, teve a trajetória mais comercial de trade, né? Tá mais na ponta, tá sentindo como que as pessoas reagem, como que o ponto de venda reage ao produto, e que, de alguma maneira, isso é replicado na trajetória aqui com o time de inovação. E que o empreendedor, muitas vezes, começa por isso também, né? Ou pelo menos é bastante estimulado, né? De ser muito centrado no cliente para falar, ó, não inventa um produto que ninguém quer, né? Primeiro acha a necessidade, a dor, e daí cria a solução. Queria que você contasse um pouco como que é esse trabalho de lidar com públicos tão distintos, né? A Danone Nutri você vai pegar desde o pessoal no início, nos primeiros meses de vida até os últimos. Como que é lidar com entender tanta dor de tanta gente diferente para que isso seja o start, assim, né? O início do teu funil de inovação? Bom, a gente tem uma área específica dentro da Danone, que é Strategy and Insights, hoje liderada pela Lana Mello. E tem aí ela tem dentro do seu time a Renata, que colabora muito com essa frente, a Renata, na qual elas vão entender muito bem exatamente essa dor
baseada na necessidade humana, né? A gente brinca que a Lana é a louca da necessidade humana e ela é a melhor pessoa para fazer isso. Eu acho que muito nesse sentido, né? Ela vive de fato isso e faz com que todos nós vivenciemos também isso. E por que eu estou falando que é importante que a gente vivencie? Porque a gente tem uma escuta muito honesta, né? Uma escuta muito aberta àquilo que está sendo falado. Então, a gente tem focus groups, a gente faz pesquisa quali, pesquisa quant para entender. Tem toda uma área que faz toda essa abordagem de social listening. Então, o que está sendo falado da Danone, das fórmulas, de introdução alimentar, de envelhecimento saudável, sobre produtos na qual a gente tem hoje para patologias muito específicas, câncer, Alzheimer. Então, como que essa população está se comunicando e se expressando? Essa população é quebrada em tribos, né? E a gente trata muito com essas tribos. Então, é feito um trabalho muito profundo dentro dessas tribos para entender quais as necessidades, o que eles querem, o que eles não querem, tá? E também junto com o Global, né, tem um trabalho muito forte que elas fazem com essa interface para trazer tendências de mercado. Então, exemplo, nós vamos falar de água, a importância da água, então a dificuldade de água filtrada, ou água limpa, vamos até mais simples. Putz, o Brasil tem uma dificuldade de recursos hídricos? Talvez não, né? Pelo amor de Deus, né, gente, não estou falando que a gente não tem, não é isso, mas assim, comparando a outras populações, uma vez que eu estou numa multinacional, é realmente essa primeira dor que o brasileiro tem? Não, não é, né? Então, assim, Então, a gente faz essa adequação, né? A gente faz essa personalização aí para dentro do Brasil, entende quais são os territórios e as tribos e como que eu vou casar os dois. Uma vez que eu mapeei quais os territórios eu quero abordar, quais os territórios que a gente quer ir como inovação, a gente começa todo o processo de geração de ideias, de achar parceiros como startups, universidades, indústrias, na qual a gente possa, de fato, sanar essas dores mapeadas através desses territórios para essas tribos. Que legal. Então, de certa maneira, vocês aproveitam, falam muito com o cliente. Imagino que depois, quando entra um pouco mais na parte de lidar com os empreendedores, vocês acabam complementando muito dessa visão, né? De como que o empreendedor está enxergando um determinado segmento e, peraí, o que isso bate, complementa, né, com a visão que a gente tem dentro de casa. Tem algum caso que você se lembra de falar assim, nossa, o empreendedor acabou me dando uma visão um pouco diferente do que a gente tinha de algum segmento, seja, pessoal, vamos dizer, os bebês ou os mais idosos, que você fala, pô, foi um bom insight aqui o que esse cara nos trouxe. Tem alguns exemplos, alguns eu não posso abrir aqui, porque eles influenciaram a gente muito forte, mas sim, a gente nota. Eu acho que Open Innovation, para mim, Gui, é isso. É você ir buscar aquela dor que você mapeou, mas você estar aberto a outras soluções. Isso é ser open. Ser open é a cabeça aberta, é a mentalidade, é a forma de fazer negócio. Se eu vou achar algo específico, eu estou procurando fornecedor. Essa é a grande diferença. Então, a área de Open Innovation, ou pessoas que fazem Open Innovation, são responsáveis por trazer esse tipo de mentalidade, né? E eu acho que é até importante, né? Vou até voltar a uma pergunta que você fez antes, né? Corporações que ainda não têm, né? Precisa... Gente, às vezes é uma área, às vezes é uma pessoa, ou às vezes é empoderar, né? Hoje, se você fala em empresas como o Google, por exemplo, eles não têm uma área de inovação. A inovação é incentivada em todos os funcionários, né? Então, eu falo que o grande sonho de inovação é que um dia a gente Por quê? Porque se eu morrer como área, significa que a inovação já está no DNA de todos os funcionários. E todo mundo consegue fazer, é uma visão poliana? Talvez eu precise de alguém lá sendo PO, talvez, tudo bem, mas né, o mundo muda tanto, eu não preciso definir e já ver meu endgame agora, mas eu preciso ser aberto o suficiente para fazer toda essa troca e saber ouvir, saber que a corporação não é dona da razão. Porque se eu for dona da razão, eu estou procurando um fornecedor específico. E isso vai engatilhar em um monte de outras consequências, né, Gui? Então, assim, forma de fazer negócios, se você me permite já fazendo um outro link, né? Então, a gente teve que fazer grandes adequações da corporação também para trabalhar com startups. Seja termos jurídicos, hoje a gente tem um contrato específico para startup. Processo de compras, a gente fez uma definição. O que é startup para a Danone? Porque para a Danone,
a gente enxerga até X funcionários, até X de faturamento, até zonas de atuação. Então, a gente mapeou o que é startup para nós. Com isso, a gente tem um processo de compra que permite pagamentos muito mais flexíveis, que permite um contrato muito mais flexível. Então, a gente acabou abordando a corporação para que ela também se adequasse a essa nova metodologia. E isso é muito importante, porque não adianta eu fazer inovação sozinha. Inovação tange todos, né? E eu acho que uma grande dica, se eu puder passar, que obviamente dicas são baseadas nos nossos aprendizados, né? Então, as pessoas absorvem ou não, tipo conselho. Mas quanto mais a gente envolve as áreas cross para colaborar, melhor. Então, desde o início, quando eu vou falar com uma startup, eu já envolvo o meu jurídico, para que ele já saiba aquilo que eu estou buscando. Quando eu vou fazer um pitch day, nesse meu pitch, está o time de qualidade, está o time de R&I, está o time de compras, está o time de jurídico, porque eu preciso que eles enxerguem o que está sendo apresentado e como a corporação quer fazer negócio. Porque eles estão lá para ser business partners. É para ajudar e não para ser blocos. Você está mexendo meio que em duas alavancas, né? Ajudando o pessoal a criar essa visão de para onde vai essa inovação, onde está indo aquele mercado, e também tentando facilitar um pouco o modus operandi, né? Então, você falou do modelo de contrato e outras áreas que acabam, vamos dizer, amarrando um pouco o processo, e de alguma maneira eles já são facilitadores, né? É menos de uma área que você tem um SLA de aprova, não aprova, e muito mais de como eles jogam juntos. É um pouco essa linha, assim, de como eles de fato participam do processo e menos como receberam lá um pedido de inovação? Isso. Eu acho que é muito disso. Participar do processo, qualquer ser humano, Gui, quando você é envolvido, você se sente parte do negócio e você se torna um elo importante para que todo aquele sistema funcione, né? É diferente de eu chegar top-down e falar assim, não, engole a inovação, vai, acelera logo esse contrato, pelo amor de Deus, estamos atrasados, por que eu tenho que pagar em 90 dias? Né? Tipo, se você chega desafiando, você cria a versão do ser humano, não importa que a responsabilidade, o job description dele é aprovar, não é esse ponto, entendeu? Apesar de estarmos em corporações, somos seres humanos, e essa visão sobre todas essas pessoas é justamente isso que a inovação também promove, porque uma vez que ela se sentiu parte do negócio, ela também vai inovar no seu dia a dia, e aí eu volto de novo para o intraempreendedorismo. Como é importante ter intraempreendedor valorizado, ela vai simplificar processos que só ela sente dor. Que se eu nunca vou jogar isso como um desafio para uma startup, num programa corporativo anual. Não vou jogar. Por quê? Porque isso é uma dor específica e essa dor pode ser sanada através de metodologias. Então, valorizar o intraempreendedorismo também é sobre isso, é você conseguir disseminar essa metodologia para que todos sejam mais ágeis, de certa forma. Sem falar que isso impacta na vida, né? Com certeza, vamos dizer, eu acho que parte desse trabalho ele acaba ajudando qualquer área que for envolvida ali no processo todo de inovação a sentir que eles podem transformar a própria rotina deles, né, de ser mais estimulante, gastar menos energia com as coisas que parecem mais ágeis, né, que exijam testes mais rápidos. E para aqueles projetos por onde você começou contando, né, a corporação geralmente vai, vamos dizer, 3 anos para lançar um produto. Então tá bom, nesses processos, pelo menos nesses lançamentos que são mais longos, que sim, o time esteja mais dedicado, e para as coisas que são mais experimentais, ok, é mais leve, né, a estrutura é menos demandante, né? Se for analisar esse projeto de 3 anos e o outro mais curto, com a mesma carga, o time vai ficar super demandado, né, e a empresa trava mesmo, né? Achei que você deu um gancho aqui também para uma outra curiosidade que eu queria discutir contigo, que então, no fim das contas, o que de fato entra para vocês numa rota, aí, numa esteira de que vai ser trabalhado com startups e o que não? Isso a gente faz aqui dentro de casa ou isso a gente faz numa outra frente de P&D, né, como você mencionou. Como é esse crivo, né, de o que vai para cada lado? Eu acho que primeiro o primeiro exercício que a gente faz é mapear em horizontes, né? Então, horizonte H1, H2, H3, né? Então, assim, aquilo que é para o core, então, estou falando aqui de sabores. Eu tenho de morango, vou lançar de chocolate. Isso é para o core, né? É uma evolução, a gente sentiu que o consumidor gostaria de um sabor X e a gente vai inovar dentro do core.
Isso eu não preciso de uma startup para me ajudar com isso, eu não preciso ir muito longe, eu posso, dentro do meu pool de ingredientes, fazer isso, ou às vezes não é nem sabor, às vezes é tipo, sei lá, chia tá na moda. Vamos colocar chia? Tá bom, mas a gente consegue? Como é que esse ingrediente funciona? Então isso vai para o time que cuida do core, né? Eu não preciso ir muito longe para ser disruptivo e também porque precisa ser mais ágil, né? E aqui eu estou falando de sabores, eu estou falando de de gente, fugiu a palavra, mas eu estou falando aqui, tipo, por exemplo, de tampa, de plástico, de manuseio do produto. Então, assim, a gente vai mexendo dentro disso para o core. Quando eu vou já para um horizonte na qual é adjacente, né, que é o H2, eu quero trazer um serviço para aquela marca, eu entendi que aquele consumidor, ao consumir o meu produto, ele não sabe, por exemplo, sei lá, vamos falar aqui da nossa realidade, né, Gui? Filhos. A colherzinha que a gente coloca a nossa fórmula, X gramas, eu vou dar 10 para o meu filho. Putz, né? Ai, que droga. 1, 2, perco a conta, tal. Isso é uma dor? É uma dor. Como é que eu melhoro isso? Peraí, você está falando que você vai mexer na colher? Então isso nós vamos mexer no core. Mas você está dizendo que essa mãe está com uma necessidade e de repente eu posso ter um serviço agregado a isso? Isso já é adjacente. Eu sei fazer esse adjacente? Não sei. Putz, eu quero um aplicativo, eu quero entender melhor essa dor, para onde eu vou? Então a gente vai escolher as nossas ferramentas de inovação. E quando a gente vai para o transformacional, que é o Horizonte 3, são coisas que eu nem sei. O que eu não sei que eu não sei. Né? Assim, é um negócio que é muito disruptivo, que eu não sei que eu vou precisar, é uma necessidade que eu nem mapeei ainda. Né? Então a gente vai, de fato, baseado nessas tendências que foram levantadas, vamos tentar mirar aí, e óbvio, precisa de um esforço da corporação, tem um certo investimento que vai ser colocado, mas o Horizonte 3 é sempre uma batalha também, né? Para que ele se mantenha vivo, mesmo sendo tipo, muito pequeno versus o portfólio atual. Então, a gente divide assim. Daí eu vou fazer um gancho, que é uma pergunta que me fazem com muita frequência, que é assim, tá bom, então você determinou que você vai para o ecossistema. Como que você define se é startup, se é universidade, se é cross-industry, se é empreendedorismo? Eu falo, caso a caso. Eu não tenho um organograma, um fluxograma de decisão. Se eu preciso até 2 anos, startup. Se mais... Não tem, gente, é caso a caso. Eu quero mexer com ingrediente, eu quero mexer com pessoas, eu quero uma tecnologia. Eu vou achar aquilo que está disponível no ecossistema e trazer. E às vezes são soluções combinadas, não precisam ser soluções únicas. Então isso também acho que é importante. Esse jeito de enxergar a matriz muda. É difícil de entender? Grandes corporações querem fluxograma, querem ROI da inovação. Então eles vão querer que você conte uma historinha na qual, surgiu aquela dor, daí eu escolhi tal, daí dessa dor, não sei o quê, em 2 anos eu fiz uma experimentação, em 5 anos você pagou. Tá bom, só que eu nasci faz 2 anos, eu não consigo fazer tudo isso. Então também tem essa indo e vinda que exige muito essa batalha, exige que o board esteja super alinhado, tem toda uma mudança de mentalidade de todo mundo que trabalha junto, né? Então, isso acho que também é super importante que esteja aí linkado na corporação. Legal. Essa parte realmente tem um movimento de maré, né? Que tem horas que a empresa está mais aberta, daí de alguma maneira as pessoas permitem um pouco mais, e tem horas que sim, é o momento, às vezes não é nem cultural, mas é o contexto todo, como a gente ainda está vivendo aqui com a pandemia, que às vezes sim, vamos ser mais espartanos, vamos ser mais conservadores e de repente vai exigir um trabalho, vamos dizer, de previsão, né, ou de entendimento ali do business case maior. Mas gostei da tua visão, de alguma maneira, sendo prática, né? Aparecem as oportunidades e você não controla isso que está fora, já dado que você está trabalhando com toda uma rede, e você não quer se fechar, não, já preenchi aquele slot 1, né, aquele buraquinho, agora vou para o outro. Não, estou sempre aberta, tá bom, de repente esse outro é melhor que o anterior, e esses dois se combinam, e em pior dos casos, ajuda a ganhar mais conhecimento sobre o mercado e sobre as soluções, né? E queria pegar esse gancho. Pode falar. Se você me permite até, gente, não vamos achar também que eu sou a pessoa mais disruptiva do mundo, né? Eu tenho grandes dificuldades, eu tenho stakeholders importantes que vão determinar também para onde vai o meu investimento. Então, assim, já chegou da gente se deparar com uma tecnologia muito legal, Horizonte 3, assim, total,
mas era voltada para um produto que ele é, sei lá, 0,1% do meu faturamento. Na hora de eu escolher isso perante um portfólio de, de investimento, de energia, de time, porque eu preciso também das minhas cabeças pensantes, botando a mão na massa, a gente teve que despriorizar, né? E é uma despriorização que, sendo muito sincera, eu não sei se volta daqui para frente, porque eu não sei se vai ser relevante. É engraçado que a gente fala assim, nossa, eu tenho muita dor de inovação, eu queria abraçar. É difícil eu falar não. Se alguém vira para mim com uma ideia, eu não consigo falar não, porque eu não posso inibir essa pessoa, porque se eu falar não, eu já corto mal pela raiz, nunca, se a pessoa de inovação já falou que não dá, nunca mais essa pessoa vai dar ideia. E dois, porque eu não sei como é o futuro, eu não sei o que eu não sei, entende? E às vezes está vindo uma outra solução. Então, só que eu estou dentro de uma corp, eu estou dentro de algo na qual eu tenho uma responsabilidade financeira. Eu tenho uma responsabilidade por trás com o business. Então, esse balanço, ele é uma ida e vinda super, uma maré, como você diz aí, mas faz parte do nosso dia a dia de negociação, de entender prioridade, o que vamos escolher, isso é super importante. Muito bom. E achei interessante que isso linka até um pouco com a tua própria trajetória, né? Você ter vindo de uma área mais de negócio, de linha de frente ali, para até um pouco do comercial, ajuda a trazer esse pé no chão, né? Não é simplesmente que estamos aqui olhando o futuro, mas quase com uma coisa pouco apegada ao business hoje, né? Então tem uma pavimentação de caminhos, né? De alguma maneira não vai ter uma pista só, né? Vão ter algumas possibilidades. Eu acho que o teu time ajuda aí, pelo menos, se não está pavimentando, está pelo menos cortando o mato alto ali para saber para onde vai a rodovia, né? Queria pegar um gancho também, cara, que você falou bastante sobre intraempreendedorismo. E acho que em alguns momentos o pessoal pode falar, pô, mas como isso acontece, né? Eu entendi que aí você comentou de uma maneira que ela vai perpassando a atuação dos times, né? Vai meio que envolvendo todo mundo de um espírito mais empreendedor dentro de uma grande empresa, mas que também tem horas que vocês têm algumas mecânicas, né? Para misturar o time, vamos dizer, para trazer conteúdo, para trazer metodologia. Conta um pouco mais como vocês desenvolvem hoje aí na Danone Nutrição esse ambiente mais com intraempreendedorismo. Eu acho, foi bom que você perguntou exatamente assim, porque eu vou falar de Danone Nutrição. Eu não vou falar como o empreendedorismo deveria ser, tá? A gente escolheu uma ótica, que é de empoderar os funcionários, através das suas próprias dores. Porque existem programas de intraempreendedorismo no mercado, na qual eu acho que está super certo, você traz uma dor para os seus funcionários solucionarem. O que é muito bom, muitas vezes a solução está embaixo do seu nariz, literalmente. Mas a gente optou por ir por uma ótica de empoderamento. Então, a gente tem um programa de empreendedorismo na qual leva 7 meses e vai desde empoderar as pessoas para que tenham ideias. Então, eu faço oficinas de disrupção, eu faço oficinas de criatividade, para que as pessoas comecem a pensar nos problemas que estão incomodando, porque às vezes o problema virou default, né? Tipo, tá lá do seu ladinho, trabalha junto com você. Então, a gente precisa estimular que elas promovam solução para isso. Então, tem essa primeira fase, a partir do momento que a gente capta isso, tem um número de inscrição. Para você ter ideia, no lançamento que a gente fez, só nessa parte de captação e de envolvimento da empresa, a gente teve 1/4 dos funcionários da Danone participando. Que é muito, é bastante quando você faz um programa, ainda mais que um programa extra. Ele era opcional, ele não ia entrar no job description de ninguém, não ia estar na meta de ninguém, sabe? Então, foi muito relevante. Quando a gente a gente fez essa parte, você passa por uma triagem, e daí disso a gente fala, putz, isso aqui é uma dor que de fato a gente futuro não vê, porque às vezes vem algumas coisas também que já existe na corporação, e a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui. Se a pessoa trouxe aquilo como uma dor, é porque ela não sabe que a corporação tem aquela solução. Eu lembro de um caso muito específico, que era uma pessoa de uma área, desculpa, eu não me lembro qual, tanto que se tornou irrelevante no caso, mas ela trouxe uma dúvida de ponto de venda. Ela, por que a gente não faz isso, isso, isso? E a gente tem uma metodologia, né, para aquele ponto de venda. E daí eu lembro que eu chamei a pessoa depois e falei assim, olha, você não gostaria de sair um dia com um promotor, entender como que funciona essa parte de estratégia no ponto de venda?
E ela ficou encantada, tal, e acabou saindo. Então, assim, é também promover essas trocas, tá? Bom, passando desta fase, a gente Job tem... rotation, né? Parênteses aqui, foi quase, né? Ó, roda ali com uma outra área que parecia uma coisa assim, nossa, vamos dizer, não é super transformador, né? Do ponto de vista de, nossa, nunca ouvi falar disso. É uma coisa bem ao alcance, né? Vamos dizer, basicamente, ó, vamos circular informação e inovação também vai passar por isso, né? Mas complementa Uma aí. vez Uma vez eu ouvi uma frase, Gui, muito boa, e a gente está na Paulista, né? Ou melhor, não estamos, mas teoricamente o escritório é na Paulista. E daí, nós e-commerce com o Rappi, e o Rappi estava começando a surgir. E daí eu lembro que eu tive que discutir com o time de compras, né, como a gente ia fazer contrato e tal, e daí a pessoa falou assim, não, você precisa trazer para mim 3 concorrentes. E daí eu olhei e falei assim, eu não tô acreditando, tipo, não tem 3 concorrentes, não dá, o que eu quero fazer é muito específico. E daí, tipo, eu lembro que daí veio essa frase assim, por que quando passa a catraca as pessoas entram em caixinhas? Vamos fazer o seguinte, vamos na janela, né, ali na Paulista, vamos olhar, conta quantas mochilas coloridas você tá vendo. Ah, tá bom. Essa é a realidade. A gente precisa estar onde os nossos clientes, os nossos consumidores estão. E para mim, eu acho que é um pouco, obviamente, né, gente, fui muito mais fofa, não falei assim, mas é um pouco disso, assim, por que quando a gente passa a catraca, a gente entra em silos? Então, o Intra, ele também é sobre isso, é você enxergar além do que você tem feito, né, e isso precisa ser promovido, encorajado, tá? Então, acho que também tem essa função, né, mas voltando aqui um pouco, eu acho que tem dentro desse funil que a gente faz, né, tem a responsabilidade do programa de Intra é também das ferramentas. Então, assim, você teve uma ideia, é muito mais do que um elevator pitch. Não vamos dar a mecânica de um elevator pitch, vamos entender o porquê que você precisa ter essa estrutura e como você constrói, quais são os dados, o que você precisa levar. Ah, tá bom, achei isso de dado, tá bom, isso é aplicável, você validou, então a gente ensina a validação. A gente chegou a ter casos de experimentação. Daí, no final do programa, a gente acabaram se apresentando 10 ideias, das 10, 9 foram aprovadas. E o que significa ser aprovadas? Que a Danone vai fazer um investimento para que aquilo saia do papel. E veio ideia, desde produtos que a gente não atua, veio ideias de automatização de sistema, e ideias também, Gui, de coisas assim, a gente devia ser mais social, vamos fazer alguns programas sociais. Então, só que isso eu estou jogando assim, porque eu não posso contar exatamente o que é segredo, mas muito específico. Teve um grupo de estagiários que foi um dos vencedores. Então, você fala assim, o empreendedorismo está em todos, a gente precisou dessa alavanca. E isso faz com que a pessoa na sua área consiga disseminando isso também, porque acabou se envolvendo, entendeu como era, pegou o espírito do negócio, então acaba impulsionando e disseminando para toda a corporação. Que demais. Para a gente ir para a reta final aqui, tem mais 2 perguntas que eu queria colocar para você. Uma, você acabou falando bastante sobre a visão do time de inovação, ajudar, e de alguma maneira tem muito a ver com essa leitura do intraempreendedorismo, né? Estou pegando a jornada dos indivíduos, né, das mães, das pessoas que estão usando os produtos Danone, e de alguma maneira a Danone acabou criando meio que essa identidade, né, de que me acompanhou ao longo da trajetória, né? Até comentei com o pessoal de que algumas marcas acabam quase que criando uma expressão no português aqui, vai dar um Google, né? Então, buscar na internet é dar um Google. Eu falei com o pessoal do iFood e daí o Marcos estava comentando de, hoje pedir um delivery é quase que, né? Pedir um iFood é pedir uma coisa na sua casa. E a Danone é meio isso, né? Vou comprar um Danone, quase que vou lá comprar uma série de produtos, mas que a gente criou quase uma metonímia, né? O pedacinho, né? A marca virou o todo. Como que é trabalhar isso para esse efeito do intraempreendedorismo e também de pensar em inovação? O pessoal fica muito preso ao que é a realidade já, o que a gente já faz, ou você tem sentido que aos poucos o pessoal se liberta um pouco, vamos dizer, do SKU, né, do que trouxe a empresa até aqui? Eu acho que tem os 2 lados, e os 2 lados são importantes para manter a organização viva, né? Eu acho, foi feita uma comparação uma vez sobre Yang Yin, né? Então, acho que assim, as coisas se encaixam, elas precisam dos 2 lados. Você vai precisar daquelas pessoas
que gostam de fazer o mesmo trabalho na mesma rotina todos os dias. Isso é importante para a organização manter, mas você precisa daquelas pessoas que também provocam. Se você tem uma empresa só de provocadores, o basics acaba não sendo feito, né? Então, também tem esses dois lados, né? Precisa de gente que é extremamente organizada, focada, que vai entregar exatamente o que está, e tudo bem ser assim, né? Nós somos complementares. Então, eu acho que tem esses dois lados dentro da organização, né? De fato, é uma marca que acompanha muito tempo. Quando você fala, todo mundo remete a alguma coisa, né, da tua vida, seja aí da sua infância ou que te acompanhou em algum outro momento. Isso também dentro dos funcionários. Então, a gente também, obviamente, usa disso, né, dessa paixão que se tem por trabalhar para promover essa melhora, esses improvements, né, vamos dizer. Show de bola. Para a gente encerrar, a última pergunta aqui que eu queria que você dividisse aqui conosco é assim: se tivesse o poder hoje, uma varinha mágica, está na mão da Carla aqui para colocar qualquer tecnologia ou alguma tendência de futuro, que você fala, putz, seria maravilhoso se a gente conseguir antecipar isso para já começar a viver esse futuro mais otimista ali já agora. Tem alguma coisa que está no teu radar que você fala, putz, isso aqui seria maravilhoso já trazer para a inovação, para a Danone Nutrição? Gui, eu queria que a tecnologia funcionasse. Posso não ir tão longe? Pode ser uma coisa bem. Porque assim, tem coisas, muitas vezes, que são muito básicas e que a tecnologia ela não está transversal ainda. Então, a gente tem falhas muito básicas dentro dos nossos processos, e não é só Danone, isso é fora, eu estou falando da minha vida pessoal. Tem coisas que eu fico assim, meu Deus, por que eu ainda tenho que fazer isso? Por que eu ainda tenho que pôr isso no papel? Por que eu tenho que provar isso daqui ainda, sabe? Então, e coisas que poderiam ser mais ágeis, muito mais ágeis. Vou te contar um caso que a gente foi fazer uma parceria com uma empresa de tecnologia, e eles não fazem assinatura digital. Estamos todos de home office, espalhados pelo Brasil. A gente coletou todas as assinaturas digitais da Danone para fazer um NDA. Tivemos que imprimir e mandar para cada responsável da área da empresa de tecnologia. Então, assim, essas coisas facilitam meu dia a dia. Se a gente tivesse assinatura digital, eu teria ganhado fácil um mês nesse processo. Então, eu acho que são essas, de certa forma, uma varinha mágica para mim seria para a gente conseguir disseminar isso, né? Desculpa não dar uma resposta assim, breakthrough, né? Tipo, super, mas eu acho que tem algumas coisas básicas que precisam ser muito bem ajustadas ainda. Eu queria que isso fosse implementado. Maravilhoso. E acho que isso bate muito com o espírito de tudo que a gente falou hoje, desde a tua trajetória, né? De olhar muito o que está acontecendo com as pessoas, né? Você falou do user-centric, né? Do human-centric, e de alguma maneira terminar olhando o nosso dia a dia, né? Não é necessariamente pensando numa ideia futura, numa coisa assim que carros voadores ou coisa assim meio vida dos Jetsons, né? Não, coisas que já são presentes e que já dariam um conforto, né? Uma vida um pouco melhor, seja no ambiente pessoal ou profissional. Muito bom. Eu quero te agradecer imensamente, Carla, pelo nosso papo. Foi incrível. Certamente para a nossa audiência aqui vai ajudar muito a entender na prática como que é lidar com inovação em grandes empresas. Vai ter muitas coisas que o pessoal certamente vai te procurar aí para pegar mais dicas, né? Para mim, conta mais esse detalhe, etc. Queria aproveitar que a gente, obviamente, está falando aqui com a Carla, porque o pessoal da Danone vai estar conosco daqui 2 semanas no Liga Open Innovation Summit, que é o nosso grande evento de inovação desse ano, para trazer mais cases, mais referências de como startups e grandes empresas estão trabalhando. Então, vocês vão poder ver casos aplicados, né, de tudo isso que a Carla comentou aqui, e também vão ter um enorme orgulho de trazer o Edson Igo, que é o General Manager da Danone aqui para o Brasil, e a gente vai ter um keynote muito especial com ele, falando exatamente desses momentos de transformação, de como a liderança
pode se posicionar para permitir que a empresa consiga navegar nesse ambiente de tanta mudança, tanta incerteza, não só, obviamente, com a questão toda da pandemia, mas muito de tecnologias, de tendências, né, de muita busca pelo novo, e, obviamente, ter que lidar já com a nave-mãe, né, que é o business tradicional, como conduzir isso tudo ao mesmo tempo, e o Edson é um cara espetacular, todo mundo vai gostar aqui de ouvir a experiência dele. Carla, manda um recado final aqui para a nossa audiência, mas já te agradecer novamente para participar aqui do Liga Open Innovation Summit. Não, Gui, primeiro conta comigo, né? Veio o primeiro e-mail, antes do e-mail eu já estava lá na fila de espera. Sou super fã desse evento, conta comigo super com a Danone aí, né? O Igor vai nos representar, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, foi uma honra estar aqui falando com vocês. E eu acho que deixar aberta essa porta, né? A troca ela é muito importante. Não existe o Kotler da inovação. E nada que eu falar é Ctrl+C, Ctrl+V, porque a dor da empresa é muito diferente, assim como a dor dos seus consumidores. Então, a gente precisa trocar o máximo possível, né? Eu acredito muito em colaboração, a inovação para mim é colaboração. Você não precisa passar, conta comigo para que você pule essa etapa. Vamos deixar as coisas cada vez mais ágeis. Uma vez que todo o ecossistema for mais inovador, fica muito mais fácil para todo mundo. Então, conta super comigo, é um prazer estar aqui falando, eu falo porque eu tenho esse propósito de dividir, e obrigada por contar comigo mesmo nessa jornada, Gui. Maravilha. Obrigado, Carla. E para todo mundo, nos vemos lá no Liga Open Innovation Summit. Só se inscrever, www.ligasummit.com, e inscrições gratuitas, o evento totalmente online para todo mundo que quiser acompanhar, e todo o trabalho da Carla e do time da Danone vai estar refletido lá também. Um abraço para vocês e nos vemos lá.